Olá, um abraço carinhoso da nossa querida Casa de Oração, Esperança e Consolações. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, de acordo com o momento que vocês foram olhar, né? Ou dar uma olhadinha em nosso trabalho. Desde já muito agradecido pela atenção dispensada. Nós vamos trabalhar o tema arrependimento tardio. Do livro, é um texto do livro Reforma Íntima sem Martírio, no capítulo 8, pelo espírito de Hermann Dufour. Vamos lá. Bem, nós sabemos que ao reencarnarmos, nós esquecemos todo o nosso passado, né? É uma retomada, um novo capítulo da nossa existência. E tudo que foi feito em encarnações passadas, nós não nos lembramos, a não ser terapia de vidas passadas, que não vem ao caso citarmos agora. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 11, está escrito o seguinte parágrafo. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea, enquanto nós estamos no corpo físico. Voltando à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Tudo volta à tona, né? Ele, dependendo também do estágio de que se apresente o espírito, né? Isso aí já é uma outra história, outra conversa. Bom, pois bem. Segundo Hermann Dufour, o tema arrependimento é muito valorizado entre os espíritos na erraticidade, porque raramente, sob as ilusões da matéria, a alma tem encontrado suficiente coragem para enfrentar a força dos sutis mecanismos de defesa criados pelo orgulho, deixando sempre para amanhã, um amanhã incerto, né? Diga-se de passagem, a análise madura e sincera de suas faltas, o que traria muito alívio, saúde e paz interior. No Livro dos Espíritos, na questão 990, Kardec perguntou aos espíritos: o arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual? Os espíritos responderam: no estado espiritual, mas pode também verificar-se no estado corpóreo, quando bem compreendeis a distinção entre o bem e o mal. Na questão 991, a seguinte pergunta que Kardec fez aos espíritos: qual é a consequência do arrependimento no seu estado espiritual? Os espíritos responderam: o desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira a uma nova existência, onde possa expiar as suas faltas. Na questão 975, os espíritos afirmam que
Para o espírito errante, já não há véus. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Mas sofre então, porque compreende quanto foi culpado. Mas não tem mais ilusões. Vê as coisas na sua realidade. E continua o livro dos Espíritos. Na erraticidade, o espírito descortina de um lado todas as suas existências passadas, de outro, o futuro, que lhe está prometido, e percebe o que lhe falta para atingi-lo. É qual viajor que chega ao cume de uma montanha, vê o caminho que percorreu e o que lhe resta a percorrer, a fim de chegar ao fim de sua jornada. Voltando às palavras de Hermance, ela diz o seguinte: o clima de arrependimento, embora doloroso a princípio, é a porta de acesso à indispensável postura de reequilíbrio em relação ao futuro. E continua dizendo: sem arrependimento não existe desilusão. E sem desilusão não podemos contar com as mais vantajosas das esperanças. O desejo de melhora enriquecido pela bênção das expectativas do recomeço. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 5, diz: os sofrimentos que decorrem do pecado, entre aspas, são-lhes uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência e o fazem sentir a diferença existente entre o bem e o mal, como a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que foi para ele uma causa de mágoa, de amarguras. No Livro dos Espíritos, questão 994, Kardec perguntou aos espíritos: o homem perverso que durante a vida não reconheceu suas faltas, sempre as reconhecerá depois da morte? Os espíritos responderam: sim, sempre as reconhece e então sofre, mas porque sente todo o mal que praticou, do qual foi a causa voluntária. Vou repetir: sim, sempre as reconhece e então sofre, mas porque sente todo o mal que praticou ou do qual foi a causa voluntária. Aí, isso leva o que? A acreditar que os espíritos, quando praticam mal, lá do outro lado, quando chega do outro lado, né, que ele reconhece que ele praticou aquele mal, ele toma consciência e sofre muito mais. Porque o véu já caiu o véu, né,
o nevoeiro e ele desperta do outro lado, e toma consciência de todo o mal que praticou e vai sofrer muito mais, né? E continua, a nossa irmã Erma Sindufo. Entretanto, o arrependimento nem sempre imediato. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, apesar do sofrimento, mas cedo ou tarde reconhecerão haver tomado uma senda falsa e o arrependimento se manifestará. É para os esclarecer que os bons espíritos trabalham e que vós mesmos podeis trabalhar. Há aqueles espíritos no mundo espiritual, eles cometem muitas atrocidades aqui, e quando desencarnam, muitos que continuam praticando o mal, porque a vida continua, não se arrepende imediatamente, então vai passar por um processo, muitas das vezes, muito longo, até que ele se conscientize de que realmente continua praticando o mal. Mas isso aí é um trabalho que pode levar anos, muitos anos, para que ele se conscientize de que ele precisa melhorar. E o único caminho para a sua melhoria é a reencarnação, é retornar ao corpo físico para ressarcir as suas dívidas. Na questão 999, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. O arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? Os espíritos respondem: o arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado. Ele se arrepende e tem uma nova oportunidade de retornar ao orbe terrestre através da reencarnação para esse reajuste com as leis divinas. E, na maioria das vezes, reencarnam naquele mesmo núcleo onde praticou as atrocidades, para, através do contato com aquelas pessoas que foram, digamos assim, instrumento da sua queda, ou que ele causou malefícios, possa, através da convivência, melhorar-se. E, quando retornar, novamente, já estar num processo bem melhor do que a encarnação anterior. Bem, meus irmãos, nossa irmã Erma ainda diz que o arrependimento é uma chave que liberta a consciência dos grilhões do orgulho. Enquanto peregrinarmos no erro sem querer admiti-lo, temos o orgulho a nos defender através da criação de inúmeros mecanismos para aliviar nossas faltas. Sem arrepender-se, o homem é um ser que foge de si mesmo em direção a pântanos da ilusão, onde pode permanecer milênios, gente. Milênios e milênios. Não são dias, não são meses, são milênios. Que nosso Senhor Jesus abençoe todos vocês e que a paz reine em seu lar neste momento. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.